Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Bom dia, Silmar, tudo bom? Muito bom dia, Renata. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Quais são as informações que você tem para a gente? Bom, vamos começar pelo mercado. Mercados internacionais operando, na sua maioria, no terreno positivo nesta quarta-feira, mas de olho no que deve ser divulgado agora à tarde em novo relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Ser sempre um relatório muito esperado pelo mercado, pode provocar alterações importantes nos preços, dependendo dos números que sejam anunciados. A expectativa é que o USDA faça um corte nas estimativas da produção mundial de soja, particularmente por conta da quebra da safra da Argentina. A Argentina realmente está com uma situação muito crítica por conta de clima desfavorável. As estimativas lá não param de cair por fontes locais. Já se fala em 34, 35 milhões de toneladas de produção, enquanto o USDA possivelmente não vai chegar a tanto, vai estimar alguma coisa ainda acima de 40 milhões de toneladas, mas bem abaixo do potencial inicial dos argentinos, que seria acima de 50 milhões de toneladas de soja. Para o milho também, possibilidade de cortes na safra argentina, mas com menor impacto em termos globais. Essas, pelo menos, são as principais alterações que são esperadas nesse relatório do USDA no que se refere a grãos. Talvez haja alguma alteração também em termos de trigo e de algodão. O trigo tem safras em andamento no hemisfério norte nesse momento. Então, a expectativa do mercado em relação ao que vai ser divulgado nessa quarta-feira. Então, o mercado está meio na defensiva hoje por conta disso, oscilações pouco expressivas, particularmente no caso dos grãos. Soja agora há pouco estava operando com alta em Chicago, 0,7%, milho com alta de 0,2%, trigo também subindo um pouquinho, 0,1%. Na Bolsa de Nova York, alta para o suco de laranja, que continua o mercado muito aquecido, tem subido muito nas últimas semanas. Suco de laranja segue subindo 1,2%, cacau também 0,4%. Na contramão, o algodão cai um pouquinho, 0,1%, café arábica também, menos 0,7%. E o açúcar abriu o dia em alta, agora cai um pouquinho, 0,1%, nada muito expressivo. E o boi gordo aqui no mercado futuro da B3 com leve alta de 0,1% neste momento. Lembrando que os mercados estão em andamento, isso não é o fechamento do mercado, é apenas a abertura e o desenrolar das primeiras horas das sessões em andamento nas bolsas internacionais. Aqui o mercado de petróleo operando novamente com alta, tem sido recorrente essas altas nos últimos dias, está 84 dólares e 50 centavos o barril do tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso, da Petrobras. Mercado financeiro, dólar caindo um pouquinho, depois das fortes altas dos últimos dias, menos 0,2%. Índice Bovespa na B3, mercado de ações, com alta, 0,7%, depois de ter caído no dia de ontem. Renato. O mercado tem reagido com relação a essa questão do Banco Central, nessa discussão, essa polêmica com relação à taxa de juros, à independência do Banco Central? Pois é, o dólar tem estado aí com forte alta nos últimos dias. Na semana passada chegou a cair abaixo dos R$ 5, voltou a subir e agora mantém uma tonalidade altista por conta dessas sucessivas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não estão ajudando nada nesse mercado, pelo contrário, deixa todos os investidores nervosos e o mercado acaba subindo mais ainda cada vez que ele reclama das altas taxas de juros, fazem com que o mercado de câmbio, principalmente, reaja negativamente às declarações do presidente. Vou lembrar que o Banco Central, nesse momento, é um órgão independente, mantém taxas de juros elevadas, assim como em outros países, para combater a perspectiva de volta da inflação. Então, não tem muito o que fazer. A política de Banco Central é o mundo inteiro, não é a novidade brasileira, não é o Banco Central brasileiro que está na contramão do resto do mundo. Pelo contrário, nos Estados Unidos, a tendência de mais aumento de juros na próxima reunião do Banco Central americano, diante do mesmo cenário. A inflação não dá sinais de trégua por lá, a solução é essa, aumentar juros para tentar conter o consumo. Na Europa é a mesma coisa, o Banco Central Europeu acaba de aumentar a taxa de juros por lá, em mais 0,5%. O Banco Central da Inglaterra fez a mesmíssima coisa, aumentando a taxa de juros para conter a inflação. Então, é política normal de bancos centrais aumentar juros para evitar o retorno da inflação. Talvez a taxa no Brasil esteja um pouco exagerada e talvez em alguma próxima reunião do Banco Central brasileiro haja uma pequena redução, duvido muito. Mas é política do Banco Central, o Banco Central brasileiro é independente, e mudar isso não é com discurso, tem que passar pelo Congresso. Então, eu acho que, no momento, essas sucessivas declarações do presidente não estão ajudando nada
a baixar a taxa de juros e, pelo contrário, está aumentando o preço do dólar, isso significa impacto em inflação, por exemplo. Disse a independência é super importante, assim como acontece em outros países, né? Exatamente, Renato. E com relação aos dados da Conab, a nova safra de grãos, a nova estimativa, novo levantamento, o que você achou? Aliás, nenhuma novidade, né? Esperava algum corte mais expressivo na safra do Rio Grande do Sul, que efetivamente está sofrendo muito com seca, a parte de Santa Catarina também, especialmente no caso do milho. E a Conab praticamente não alterou grande coisa em relação às suas expectativas anteriores. Reduziu a soja, no caso da produção do Rio Grande do Sul, mas ainda mantém uma perspectiva, eu diria até bastante otimista, cerca de 18, 19 milhões de toneladas, contra uma perspectiva inicial de 21 milhões. Tem gente falando que a quebra lá é maior. A Conab normalmente é conservadora, deixa isso para um próximo levantamento para ter uma contabilidade um pouco mais acurada. E no milho também não houve muitas alterações em relação à perspectiva anterior, embora estimativas locais no estado já achem que a produção gaúcha de milho vai ser praticamente a metade do que foi a perspectiva inicial. A Conab ainda mantém um número um pouco mais acima. Mas são cuidados que a Conab normalmente tem para não assustar muito o mercado, enquanto a contabilidade oficial realmente não seja terminada, não seja concluída. É bom lembrar que as safras estão em andamento ainda, tem perspectiva de volta das chuvas, pode eventualmente levar muitos produtores a plantar aquilo que não estavam pensando mais em plantar, porque ainda há tempo, no caso da soja particularmente, isso pode eventualmente dar uma melhorada na situação, claro, se as chuvas efetivamente voltarem, como está sendo previsto a partir da segunda quinzena deste mês, Renato. Em relação ao trigo, Silmar, você acha que o Brasil pode ganhar mais espaço com essa questão do conflito Rússia-Ucrânia, da Ucrânia na Rússia não conseguir escoar toda a safra dele por causa da logística que a gente tem lá, da guerra, claro, né? Olha, por enquanto, o crédito está bastante pressionado, isso cai muito em relação ao ano passado, mas você tem razão, tem um ponto importante, que é um ponto de atenção, que é a possibilidade de piora no conflito entre Rússia e Ucrânia, que por enquanto isso não está acontecendo, mas existe a perspectiva, por exemplo, de envio de tanques europeus, né, para a Ucrânia, isso pode intensificar o conflito e aí vamos ter problema realmente no suprimento mundial, tanto de trigo quanto de milho da Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor e exportador de milho, além de trigo, em que tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes exportadores. Aí podemos ter, eventualmente, a volta de especulações nos preços do trigo no mercado internacional. Por enquanto, o preço do trigo está calmo no mercado, não está com grandes oscilações, e a perspectiva agora se volta para a próxima safra brasileira, para ver se, com melhora eventual dos preços no mercado internacional, a gente tenha novamente um aumento de área de plantio, como aconteceu na última safra, e possivelmente uma retomada de uma grande produção, assim como foi essa, que acabou de ser colhida agora no mês de dezembro. 10,5 milhões de toneladas, não é pouca coisa, uma bela safra, e a gente espera que isso se repita ao longo dos próximos anos, Renato. Ótimo, Silmar, é sempre um prazer conversar com você. Obrigada pela participação e até amanhã. Obrigado, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.